aqui na arquibancada tricolor. Realmente uma entrevista bastante, assim, marcante, muito boa a entrevista, né, no meu ponto de vista do Crespo. É um técnico que expressa uma visão muito clara do que é a fase política do clube, a fase financeira, o uso da base, que foi a minha pergunta para ele também. Acho que ele conseguiu trazer uma resposta muito importante, né, falando aí também quem tá melhor vai jogar e que ele não enxerga o futebol com, assim, documentos, né, e que é o nível de enfrentamento que decide quem vai a campo. Essa coletiva do Crespo é quase uma aula grátis de futebol, né? E de leitura de assim, situação também, da emoção de estar de volta. Ele ficou bastante emocionado na pergunta que foi, né, em relação ao que mais marcou ele na última passagem. Ele falou que tem algo mágico quando ele entra na Barra Funda, no Morumbi, que atravessa ele. E acho que uma resposta muito interessante também, a gente falando aqui dessas aspas dele, quando ele foi perguntado assim do porquê que ele aceitou nessa volta depois de 4 anos e tudo mais, e ele falou, cara, eu aceitei porque é São Paulo e ponto, né? Aí falou que foi, enfim, sentimento que depois ele ia ver o que tem que melhorar. Depois ele ia ver o que tem que corrigir, ia ver questão de multa, ia ver tudo. Mas quando veio esse convite, ele aceitou de cara. Então, acho que é um ponto muito importante. Essa leitura dele do contexto, acho que foi impecável na entrevista de hoje. A gente espera que a prática seja tão bonita quanto foi essa, entre aspas, teoria, esse discurso do Hernan Crespo. Já começa assim, ganhando pontos, pelo menos comigo, pela forma que ele tratou os temas, pela forma que ele mostrou que tem entendimento da real situação do clube. E é isso. Acho que o torcedor ele merece um time bastante aguerrido, como ele prometeu, e ele merece um verdadeiro e assim genuíno e sem nenhum exagero infantil muitas vezes amor à camisa do São Paulo e com respeito, né, de quem comanda. Então acho que isso faltou muitas vezes. Acho que melhoramos o nível acima de tudo hoje com essa entrevista do Hernan Crespo. Acho que foi muito boa, muito inteligente ele ao fazer as suas ponderações. Aí, obviamente, o campo vai ter que apresentar uma resposta. A gente não sabe se rápida, né? Que esse é um ponto também que a gente tem que ponderar com o nosso torcedor. Até foi a pergunta, eu acho que foi do Alex Salvador, né? De alinhar a expectativa. Ele falou: minha expectativa é ganhar, né? Ele vem para ganhar, mas é importante ponderar essa expectativa também, não achar que ele chega com uma obrigação de apenas ele melhorar aí para a sequência. Eu acho que com esse discurso e com a forma que ele chega também, enfim, nosso Chapon está aqui para provar isso, que foi uma belíssima coletiva, eu estava comentando aqui, ele chega para provar isso, meu caro Ricardo Senna. Eu acho que os próximos passos vão ser muito direcionados também a críticas ao próprio elenco em caso de insucesso, né, esportivo do São Paulo. Gostou da coletiva, Chapão? Deixa eu dar uma invadida aqui, só falando uma parada. Eu fico muito chateado. É chato. Mas infelizmente São Paulo vai ter que ser campeão da Libertadores com o Hernan Crespo. Não, agora brincadeiras à parte. Galera tá empolgada e tem que estar realmente empolgada e tá tudo certo. Eu achei uma coletiva muito lúcida dele, né? Sabe dos desafios, e mostrou que não existe essa questão só da hierarquia pelo nome, pelo tempo de casa. Quem mostrar trabalho vai. Falou que não vai se prender a esquema tático, achei isso legal. Achei importante também, ele ressaltou 2 vezes, né, sobre a questão da base, na pergunta pro Gabriel. Aí eu perguntei sobre pragmatismo ou tentar implementar um futebol mais vistoso, né, bonito de se assistir. Ele falou que não se prende a isso, eu achei muito importante também. Ele foi boa também. Eu achei importante ele falar que não vai se prender a 3-5-2, 4-3-3, 4-2-3-1, vai se adaptar adversário a adversário. Que eu acho que esse é um dos principais pontos do futebol hoje em dia no futebol brasileiro. Quando você tem um calendário desgastante, massivo, que leva todo mundo à exaustão, o grande desafio é você encontrar as deficiências no outro time e saber explorá-las na partida. E aí depois vem a visão dentro de campo para você corrigir algo que não está dando certo, você fazer uma mudança de posicionamento, por aí vai. Mas gostei. Eu nem ia fazer a pergunta que eu fiz, que é a pergunta anterior à minha que eu ia fazer de uma outra forma. A também era minha. Então, aí a gente tem que acabar mudando ao longo do tempo. Mas eu acho que a gente consegue extrair boas coisas do Crespo, que realmente, isso foi o que eu falei nas últimas lives aqui no Arquibancada. Que Crespo chega no São Paulo. Que esses 4 anos, uma parte no Catar, uma parte nos Emirados Árabes, agrega ao Hernan Crespo para treinar o São Paulo.
Eu acho que na primeira passagem, diante de todas as dificuldades, ele também era muito preso a uma convicção e a um esquema, e ele chega externando algo diferente agora. Gosto disso. Só para falar rapidamente aí que eu vou gravar minhas passagens. É isso, perfeito. No CNPJ. Vai vir para outro CNPJ também ganhar os seus 3 salários. Então, é o ponto mais importante. Agora, Senna, também para a gente pontuar, né, isso que disse nosso querido Giovanni Chacon em relação à ex-coletiva do Crespo e tudo mais. Eu estava falando mais baixo aqui, porque tem outros colegas gravando aqui também, né, pessoal concentrado para fazer a decupação aqui também do material, não vou ficar gritando aqui na sala. Então, só pra galera que perguntou, tô com a voz embargada? Não estou emocionado com a coletiva, embora muito feliz com as aspas do Crespo. Tô só falando baixo em respeito aos colegas por aqui. Mas acho que é também importante essa mentalidade do Crespo, porque ele chega já, assim, sabendo onde ele tá pisando, né? Ele não é bobo nem nada, ele sabe o que derrubou ele na última passagem, ele sabe muito bem quais foram os erros cometidos, mas principalmente ele chega com uma visão muito clara do Campeonato Brasileiro. Ele até foi perguntado da sequência, falou, já volto contra o Flamengo do Maracanã, Bragantino, depois Corinthians, falou, isso é o Campeonato Brasileiro. Talvez tenha faltado esse entendimento para o Crespo em 2021, né, do que era realmente o Campeonato Brasileiro. Ele certamente conhecia Flamengo, conhecia Grêmio, conhecia esses times, né, enfim, Fluminense, Palmeiras, os clássicos, mas acho que em dado momento de 21 ele subestimou os times, entre aspas, menores que jogam o Campeonato Brasileiro, que são pedra no sapato e tiram pontos. Acho que esse erro ele não comete mais. Ele mostrou muita convicção esse ano, né, de que precisa tratar com mais seriedade também esse Campeonato Brasileiro. Então acho que foi uma belíssima entrevista coletiva do Crespo, um cara que sabe onde está pisando e que certamente alimenta expectativa. Vai ser campeão? Vai ser o cara que vai ficar aqui por mais 8 temporadas? Eu espero que sim. E ele espera que sim também. Ele até falou, né? Falou, meu sonho é estar na prateleira do, enfim, Muricy, Tele, mas a gente vai ver, né? Isso vai ser algo trabalhar. Mas acho que tem que ser passo a passo. E, sobretudo, Senna, porque a gente fala do espaço da coletiva, pro torcedor, às vezes é um pouco chato ficar bem na coletiva, tal, tem muita pergunta que não gostam. Isso, enfim, faz parte. Mas a coletiva tem que extrair um lado profissional dele, né? Esse lado emocional é muito importante também para a chegada e é muito válido, é muito genuíno. Foi bonito de ver o lado emocional. Mas o lado profissional que você tem que extrair na coletiva, ele foi muito bem extraído hoje, enfim, do que ele pensa do jogo, o que ele pensa enquanto a ideias de campo. E acho que a entrevista coletiva tem que ser em um nível inteligente, tem que ser um papo inteligente, tem que ser um papo que você olha e fala, o técnico tem algo para me explicar, ele tem algo para assim, justificar quando a coisa não ocorre. Acho que o Crespo ele sempre teve muito esse perfil. E o fato de ter torcida também vai ser um fator muito diferente, no meu ponto de vista, pelo menos, para essa sequência da temporada. Ele não teve em 21, e a gente sabe muito bem, né? Até para me alongar, não vou mais falar aqui mais meia hora, que senão eu vou ficar com o tempo na coletiva do Crespo, né? Mas acho que o São Paulo em si tem 2 pilares, Senna, há um tempo, né? Isso já fazem décadas. Base e torcida. São 2 pilares que são, assim, que não podem cair nunca no São Paulo Futebol Clube. Eu senti que nos últimos meses esse pilar torcida estava ruindo, né? Tava muito dividido e tava com um espaço maior também nas arquibancadas, menos torcedores assim vindo junto. Isso tem muito a ver com a direção também, pelo preço dos ingressos, mas esse pilar aí da torcida não pode ruir de jeito nenhum. Ruindo esse pilar da torcida, a gente corre um sério risco, né, de jogar uma divisão que a gente nunca gostaria de jogar. Então tem que estar sempre muito forte o uso da base, mas tem que estar sempre muito forte o carinho, a conexão com esse torcedor. E acho que hoje o São Paulo tem um técnico que entende essa importância e vem para unir. Né? Era uma torcida muito dividida, talvez pelo debate polarizado alimentado por alguns, né? Enfim, da questão Zubeldia, que já passou. Né? Então, assim, águas passadas, a gente não vai mais mencionar esse nome aqui, porque já passou. Mas hoje a chegada do Crespo também é importante nesse sentido. Então fica o convite para você que está com a gente, para você que mora em São Paulo, tem aquela condição financeira. Venha ao estádio no jogo contra o Corinthians. Venha nos outros jogos em sequência, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores. O São Paulo é o cara que está na tela aí, que hoje falou de forma emocional, falou de forma bonita, precisa de você na arquibancada para que o campo consiga responder. Eu acho que esse é o principal recado que fica de hoje, Senna. Não, sem dúvida. E o fato dele estar muito consciente do momento, né, do time. Ele sabe, ele não prometeu nada ali de, nós vamos chegar para ser campeões e tal.
ele entende o momento, sabe das dificuldades, conhece a diretoria, conhece a situação do São Paulo nesse instante e já conhece também o Brasileirão, que em outros momentos foram, no momento da saída dele, em 21, falaram que ele não sabe muito bem, não sabia, não conhecia muito bem o ritmo do Brasileirão. Ele sabe, hoje ele conhece, ele sabe onde ele está chegando, e a gente quer muito que ele tenha muito sucesso, muita sorte. E aí, Gabriel, para te liberar aí também, que você ainda vai almoçar, você ainda vai, né, claro, fazer outros trabalhos aí, a gente estava vendo aí, assim, a repercussão também do Crespo, né? Um cara que atrai muita gente, né? Tudo bem que o espaço físico era um pouco menor que na Barra Funda, mas tinha casa cheia, muita gente perguntando, o interesse até na mídia argentina, né? Porque a gente vê aqui no Olé, no El Gráfico, outros mencionando a chegada do Crespo aqui no São Paulo, e aí até teve uma menção sobre ele ter trabalhado com o Ancelotti, né? Que agora também está mais próximo aqui treinando o Brasil. A repercussão também do Crespo chegar no São Paulo também acho que motiva o torcedor a querer rever o São Paulo. A gente percebeu, como você bem falou, no jogo contra o Vasco, Mirassol, a galera já estava meio que assim de saco cheio e tal. Então acho que a gente acaba tendo um momento de revigorar essa energia com o torcedor, né? Ele é um cara bastante midiático, né, Senna? Isso é um fato inegável. Ele é um cara bom com as palavras, mas é muito midiático. E isso é um mérito que ele tem, né, não só como técnico, mas como jogador, principalmente. Para mim, ele é o quarto maior da história da Argentina. Isso é outro debate. Mas é um cara gigantesco também em campo e gera muita repercussão, né? E hoje a gente viu a sala de imprensa cheia, muitas pessoas aqui. E aí, cara, até para pontuar isso, que eu acho também interessante esse bastidor. Hoje vieram todos da diretoria, como sempre vem, mas veio o Muricy Ramalho, que não é sempre que ele está nas coletivas, né? Então ele veio aqui hoje também para prestigiar. E vieram 2 ou 3 membros da comissão do Crespo, né? Veio o Fede Martinez e acho que o Nepote também, né? Preparador de goleiros, e acho que tinha mais um aqui que eu não reconheci porque são novos, né? Mas tinha, enfim, membros também da comissão, tinham membros aqui da comissão do Crespo que vieram para o Morumbi para ver essa entrevista coletiva e para estar nesse ambiente. Então, acho que isso mostra também um certo compromisso, né, com esse novo desafio de, assim, todo o entorno. Parecia um grande evento, e é um grande evento. É a chegada de um técnico como Hernan Crespo de volta depois de 4 anos, após que ele construiu. Mas hoje estava um clima, assim, de nível quando apresenta um reforço internacional, sabe? Acho que a última vez que estava tão cheio a sala de imprensa talvez na chegada do Rames. Acho que foi esse momento que estava tão cheio, assim, com assim, tanta imprensa, tanta câmera, tanta foto, tanta gente aqui na sala de coletiva. Eu acho que isso mostra muito a empolgação, né, com a chegada dele, mas o tamanho dele também, né, enquanto pessoa, enquanto profissional do esporte. Eu acho que a gente conseguiu hoje extrair muita coisa boa do Crespo. Que seja uma linda passagem, que seja uma passagem que mostre ao torcedor, assim, verdadeiramente o que é o amor e propriamente respeito a uma camisa que você veste, com profissionalismo, sendo uma referência na beira do campo, um cara fino, elegante no sentido de jogo. Não, é um cara que na bronca é elegante, que na crise é elegante, que assim consegue fazer as coisas de forma mais correta. E eu acho que o Crespo, ele tem esse perfil que eu acho que é muito importante para esse momento. Já chega com essa boa entrevista coletiva e que seja a prática tão bonita quanto, né? O Casares, hein, apareceu na apresentação, tal, cumprimentou o Crespo, falou que a estrutura está um pouco melhor. Bom, chegou e falou uma frase que é óbvia, mas é interessante. Bom, se tivesse tudo bem, eu não teriam me chamado, né, na chegada. Essa pergunta foi, na verdade, uma resposta ao São Paulo, mesmo com o apoio de público, coisa que ele não teve na primeira passagem, né, porque era a época da pandemia, estar com muita dificuldade de vencer jogos em casa. Foi essa a pergunta. Ele falou, se tivesse tudo bem, não teriam me chamado, né? Era uma das questões. Assim, em termos, primeiro, explicando, né? O Portunhol foi substituído nessa primeira entrevista pelo espanhol. Ele até pediu desculpas e disse que era diferente dos meio-dia que falava espanhol. O Crespo, quando trabalhou em São Paulo, fez o possível, fazia vários cursos de português para falar o portunhol e falava português. Ele falou, cara, eu estou praticando muito pouco. E nessa primeira entrevista gostaria de falar espanhol para ser bem compreendido.
O conteúdo das entrevistas do Crespo, o conteúdo não é similar ao das entrevistas do Zubeldia. Vai menos, ele vai menos além da pergunta. O Zubeldia ia bem além da pergunta. O que deu a perceber, Tironi, é que não vai ser apenas com a troca de treinador que o São Paulo vai melhorar. Né? Não há perspectiva de grandes contratações. Então, eu acho que o São Paulo, a partir da troca do técnico, isso está no ambiente, está sentido. Todo mundo vai ter que trabalhar mais e melhor para o time sair dessa situação no Brasileiro, além do técnico. Muito bem, é isso. O programa foi mais curto hoje, há muito debate sobre o Palmeiras, então a gente não falou muito sobre o São Paulo, mas vamos falar dos próximos dias, do Crespo, os primeiros treinos e tudo mais. O G4 fica por Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube, só trazendo rapidamente uma atualização que a gente já tinha comentado ontem, né? Mas aí Gabriel Sá, GE começaram a trazer também na noite desta terça-feira de que o São Paulo ainda vai fazer uma tentativa pelo Juan, tá? Eu trouxe a linha cronológica de que eu tive a informação de que a Sassuolo tinha recusado e que o São Paulo não teria o atleta, mas ali por volta depois do almoço ali, eu recebi a informação de que o São Paulo realmente tentaria novamente fazer essa contratação, até compartilhei nas minhas redes sociais, a gente falou um pouquinho aqui no vídeo do canal, então o São Paulo ainda não desistiu totalmente do Juan, vai fazer aí uma última tentativa, é difícil, é complicado? Com certeza, mas o São Paulo ainda tentará a permanência do zagueiro por mais tempo. Bora trazer mais informações sobre o São Paulo? Igor Vinícius está praticamente fora do São Paulo, ele está sendo aguardado pelo Santos lá na Baixada Santista para a realização de exames médicos e assinatura de contrato até 2028. Até conversei com algumas pessoas, é bem possível, inclusive, que ele sequer esteja com o elenco, junto com o Hernan Crespo, treinando com o grupo quando o treinador estiver na quinta-feira junto com o elenco. Ele está em fase final da sua recuperação da lombalgia, já tem tudo acertado com o Santos. São Paulo tinha 50% dos direitos do Igor Vinícius, vai ficar com 20%. Então cedeu 30% ali para rescindir esse contrato. Aí esse contrato será rescindido, ele ficará livre e aí vai poder atuar pelo Santos. Se eu não me engano, ele só poderá atuar pelo Santos a partir do dia 10 de julho, que é quando oficialmente vai abrir a janela de transferências, mas aí já vai ter voltado os campeonatos aqui em solo brasileiro, então ele poderá atuar normalmente com a equipe do Santos. E aí nessa negociação, o São Paulo se livra de um salário de um jogador que vinha, né, sendo titular na temporada passada, que aspirava a ser titular nesse ano, mas que acabou perdendo espaço. Então, a saída do Igor Vinícius foi comemorada internamente, porque é um jogador que perdeu espaço, é um jogador que não tinha mais oportunidades de fato de estar em campo, então você abre espaço na sua folha, consegue preencher com outros jogadores, e aí neste primeiro momento o São Paulo vai ficar com o Cédric, ainda não se sabe se o Crespo vai manter a improvisação do Ferrarese na direita, mas a aposta também seria de Mike e Ângelo, e aí esses dois atletas se juntariam ao elenco do Crespo, e aí vai depender muito da avaliação do treinador ali no dia a dia, para ele ver se realmente vai ter alguma conversa nesse sentido para um novo lateral. Em um primeiro momento, a expectativa é aproveitar o Cédric, aproveitar o Mike, o Ângelo, tentar encontrar ali algumas soluções internas para aí sim depois começar a buscar o nome no mercado. Mas o Igor Vinícius agora vai deixar o São Paulo depois de 6 anos, né? Ele chegou ao São Paulo em 2019, ele na época estava emprestado à Ponte Preta, assim, tinha se destacado lá, mas pertencia ao Ituano, ele que já tinha sido revelado pelo Santos, então ele vai voltar para onde tudo começou lá. Um dos motivos também que levaram o Igor Vinícius a topar o projeto do Santos, não só a entrada do Alexandre Matos na negociação, que a gente sabe que o Alexandre Matos, quando é para negociar, ele é muito bom nesse sentido, mas também um projeto de voltar para casa, poder atuar ao lado de Neymar, o Neymar que renovou o contrato agora com o Santos. Então, o projeto apresentado para o Igor Vinícius foi muito positivo nesse sentido, e aí por isso que ele preferiu aceitar o projeto do Santos. Corinthians, Fortaleza, outras equipes também estavam de olho na situação do atleta, até em alguns determinados momentos estiveram na frente nessa tratativa com o Igor Vinícius, mas no fim das contas o Santos é quem leva o Igor Vinícius. Então, contagem regressiva aí por Igor Vinícius não ser mais jogador de São Paulo oficialmente. Ele vai lá, vai realizar exames médicos, assina e já não será mais jogador do São Paulo. Para a gente continuar o vídeo de hoje, trazer ainda mais informações para o São Paulo, ainda né, de Santos e São Paulo,
Santos e São Paulo já têm um acordo praticamente fechado para que o tricolor paulista vai ceder o estádio do Morumbi para o Santos disputar um jogo do Campeonato Brasileiro. Marcelo Teixeira e Júlio Casares, Marcelo Teixeira é o presidente do Santos, eles têm se encontrado frequentemente nas últimas semanas, até trocando mensagens, conversando bastante sobre essa possibilidade. Marcelo Teixeira quer muito fazer com que o Santos jogue algumas partidas aqui na capital paulista, mas o Corinthians não tem conversa, o Palmeiras, o Santos até levou um jogo lá pro Allianz Parque, mas tem a questão do gramado sintético, Pacaembu a mesma situação, o Canindé também não está disponível, então não tinha muitas opções, então o Santos apelou ali para essa proximidade com o São Paulo, tentar readquirir essa boa confiança que tinha das duas partes. E aí, nessas conversas, o Marcelo Teixeira também deixou liberado a Vila Belmiro para quando o São Paulo precisar jogar em outro local por conta dos shows no estádio do Morumbi, aí a Vila Belmiro estaria disponível para o São Paulo mandar os seus jogos como mandante, como na função de mandante nas partidas, porque Brasília não foi uma experiência muito positiva vista internamente ali pelo Casares. E aí, o estádio já vai ser cedido no próximo dia 14, no dia 16, perdão. O Santos tem um jogo contra o Flamengo, essa partida está marcada inicialmente para 16 de julho, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos seria mandante, essa partida aconteceria às 9h30 na Vila Belmiro, mas nos próximos dias já deve ser confirmada ali pelo site oficial da CBF a alteração desse jogo para o estádio do Morumbi. Então aí o Santos vai poder jogar na capital paulista, vai vender os ingressos e tudo, provavelmente vai conseguir um bom público, e aí tem esse acordo de cavalheiros entre São Paulo e Santos. Tentei conversar para ver se tinha alguma questão financeira e tudo, que me passaram é que só que o Santos ficaria com todos os custos e possíveis prejuízos, qualquer questão de... O São Paulo não sairia no prejuízo emprestando o seu estádio para o Santos, pelo menos foi o que me passaram, mas não me afirmaram se tinha alguma questão em relação ao São Paulo, teria alguma grana nesse sentido, deve ficar realmente só com essa troca de mando. Quando o São Paulo precisar mandar uma partida fora do seu estádio como mandante, teria ali a Vila Belmiro disponível. Eu quero muito saber a sua opinião sobre essa situação. Para falar sobre um assunto importante relacionado a 3 jogadores. Com a chegada do técnico Hernan Crespo, o Mike, o Rodriguinho e também o Luan vivem essa expectativa de quem sabe ter mais espaço no time titular. O Mike subiu com o técnico Zubeldia, né? Após ali a copinha, ele não estava em um primeiro momento sendo posto para subir realmente, mas o São Paulo viu ali uma necessidade muito grande porque ele foi um dos principais destaques da copinha. Nas últimas partidas do Zubeldia no comando, o Mike chegou até a ser relacionado com uma certa frequência, até em partidas de Copa Libertadores da América, mas minuto realmente ele não teve, ainda não teve essa oportunidade de fazer a sua estreia e ter minutos, né, relativamente significativos como profissional. E aí agora vive essa expectativa de quem sabe com o técnico Hernan Crespo de ter esse espaço. Porque a improvisação do Ferraresi também foi muito uma questão pessoal do Zubeldia, um gosto do Zubeldia. Será que o Crespo faria algo nesse sentido ou o Ferraresi vai voltar a disputar o espaço pela zaga? Porque ele voltando para a zaga, agora sem Igor Vinícius, você só tem o Cédric ali como o cara da posição. Então o Mike pode acabar se aproveitando dessa situação, começar a mostrar serviço e ter espaço com o Crespo. O Crespo, ele gosta muito de ter pelo menos uma opção no seu time, dos dois lados do campo, ou seja, 2 opções, uma para cada lado, de jogadores bem agressivos pelos lados do campo. Então, a depender ali do esquema de jogo, o Mike pode se beneficiar bem. Por exemplo, no sistema com 3 zagueiros ali, você não tem o Cédric, que não é esse lateral ofensivo mesmo, podendo atuar de ponta, como atuou com o Zubeldia, então o Mike pode acabar sendo beneficiado. Um outro jogador que pode ter mais minutos é o Rodriguinho, ele estava numa crescente com o Zubeldia, estava começando ali a ter espaço, então o Rodriguinho pode acabar pintando ali, até sendo uma opção viável ali para o Oscar, pode começar a ter mais espaço, ter mais minutos. Rodriguinho, que sempre foi um talento muito grande internamente, sofreu ali
ali com um probleminha de crescimento ósseo e muscular ali, que as coisas acabaram não acontecendo, mas ele pode ser um jogador que pode ter espaço também. E o Luan, né? O Luan, um caso importante. Quando a gente lembra do Luan que jogou com o Crespo, mas é verdade também que o Luan perdeu espaço com o Crespo. Ele começou muito bem a sua jornada do Crespo como titular, mas depois acabou perdendo espaço. Mas é um jogador que o Crespo conhece, já sabe que o Luan tem de melhor. Muitos até acreditam, né, de que o Luan teve a melhor passagem dele no São Paulo naquele ano de 2021, onde ele realmente jogou muita bola, inclusive fez o gol na final do Paulistão. Então fica essa expectativa desse trio. Você acha que esses três merecem mais espaço? Deixa aqui nos comentários, quero muito saber a sua opinião. Para a gente então sacramentar o vídeo de hoje, bora trazer uma informação bem importante. Vitinho, jogador revelado nas categorias de base do São Paulo, que foi até um dos destaques da Copinha em certo momento, vira uma opção para clubes brasileiros no mercado e foi oferecido ao São Paulo Futebol Clube. Da informação que eu obtive, e fui checar essa informação, o nome do Vitinho, atualmente jogando lá no Atlético São Luís, é um clube que ele está há um bom tempo, ele saiu do São Paulo para jogar fora do país e ficou lá um bom tempo, ele inclusive chegou a trabalhar com o Jardine por lá. O Vitinho, um atacante pelas beiradas do campo, atualmente ele é mais um ponta direita, mas ele já chegou a ser um dos grandes nomes ali de Cotia, inclusive o Crespo lançou ele. Foi o Crespo que lançou ele entre os profissionais, mas por uma questão de ele não quis renovar contrato e tudo, acabou saindo do São Paulo, sem deixar muitas saudades, porque até nem teve muito espaço. O Vitinho ele foi oferecido para diversos clubes. Soube que ele foi oferecido ao São Paulo, só que aí na informação que eu obtive, o São Paulo não fez nenhuma movimentação ainda nesse sentido. Tá, o nome, até brincaram, parece que foi o nome que levou lá e não avançou, guardaram ali na gaveta, mas é o nome que chegou à mesa do São Paulo também. Mas que até o momento não tem nenhuma negociação nesse sentido, tá? Importante. Ele tá com 24 anos hoje, inclusive, atua mais na ponta direita. E aí, eu fui checar uma informação e até fui ver o colega, o Lucas Colar, que ele é setorista lá do Inter, faz um ótimo trabalho lá no Inter também. Aí o Internacional parece que está mais interessado. Ele foi oferecido para diversos clubes, o Santos também foi oferecido. Foi jogado ali para alguns clubes brasileiros para ver se pescam. A mesma coisa que aconteceu com o Biel, por exemplo. E aí o Vitinho, o Internacional gostou ali da sugestão. E aí tá vendo essa opção dele jogar por empréstimo, porque parece que ele tá perdendo espaço lá no São Luís, ele tá querendo voltar para o Brasil. E aí o Internacional tá já disposto, já está mais evoluído para realmente fazer uma proposta oficial e aí quem sabe acabar contratando esse jogador. E aí fica aí a questão do São Paulo, né? Será que não vale a pena você buscar o Vitinho? É um atacante de lado de campo, que é o que o São Paulo está buscando, quem sabe pode até fazer uma ala pela direita no sistema com 3 zagueiros. Fica aí a sugestão, mas pude conversar com o staff do atleta, ele está muito afim de voltar para o futebol brasileiro e aí quem sabe pode ser um reforço do São Paulo, caso o São Paulo queira se movimentar no mercado. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários aqui estão abertos. Vitinho, você acha que é uma boa? Cara, eu confesso que não acompanhei ele lá muito no futebol mexicano, mas acho que por ser atacante meio de Cotinha, quem sabe o Crespo conhece. Quero muito saber a sua opinião.